Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Bendito Deus e Pai, dá-nos, ó Pai, a bênção de ouvir a Tua voz na manhã desse dia. Te imploramos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós já temos meditado neste texto, e como falamos há 2 domingos atrás, na última vez que preguei o sermão quanto ao Evangelho de Marcos, mostrei aos irmãos que o princípio do Evangelho de Jesus é, na verdade, a forma como o evangelista Marcos estabelece os fundamentos do anúncio do Evangelho. E sendo o Evangelho de Marcos aquele que dá especial ênfase à cruz de Cristo Jesus, nós então afirmamos que aqui estão estabelecidos os fundamentos do Evangelho, das boas novas da cruz de Cristo Jesus. Ele coloca então, de uma forma muito diferente dos outros evangelistas, os textos históricos ou o registro histórico de uma forma específica para traçar aqueles que são os fundamentos da fé cristã. Mateus e Lucas se atêm a mostrar de uma forma muito clara o registro histórico. João, fazendo um registro do Evangelho totalmente diferente, mostra então o registro histórico muito anterior, falando a respeito de quando o tempo não existia, no princípio, quando o ser de Deus era o único ser existente, eterno, autossuficiente. Aqui Marcos está traçando os pilares, as bases para a afirmação a respeito da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador. E o primeiro deles nós vimos há 2 domingos atrás, que são as Sagradas Escrituras. O primeiro pilar para o anúncio do Evangelho, e se principalmente entendendo que Marcos foi o primeiro Evangelho registrado, nos primeiros anos da Igreja de Cristo, cerca de 30, 40 anos depois da morte de Jesus, sendo um registro para os crentes do primeiro século, para a igreja que ainda era primordialmente
revolução e uma alteração do judaísmo no primeiro século, através da conversão em Cristo Jesus. Os judeus entenderam qual era o verdadeiro judaísmo, e que é o serviço a Cristo, a cruz do Calvário. E nisso então Marcos se fundamenta apresentando as Sagradas Escrituras, ou seja, o cânon do Antigo Testamento, as Escrituras dos judeus do primeiro século, e fazendo isso da seguinte forma: mostrando a profecia de Isaías através da boca de João Batista e no ministério de Elias. E nós falamos isso bastante há 2 domingos atrás, que é a ênfase de Marcos dizendo: todo o Antigo Testamento revela a Cristo. Porque cremos na cruz, porque pregamos o Evangelho da cruz, porque todo o Antigo Testamento revela a cruz, porque todo o Antigo Testamento prega a Jesus. E se todo o Antigo Testamento prega a Jesus, eu, como um bom judeu, preciso pregar a Jesus. Contudo, existem outros 2 fundamentos que Marcos coloca aqui, 2 alicerces deste Evangelho, e eles são, em primeiro lugar, a manifestação e a declaração do Deus Trino no batismo de Cristo, e em segundo lugar, o testemunho de santidade e pureza que Cristo dá no deserto. Aqui então está prenunciado: 1. Toda a Escritura revela a cruz. 2. A Trindade anuncia a cruz. 3. Jesus em seu poder e santidade anunciam a cruz. E nessa manhã eu quero falar exatamente sobre o anúncio triuno da cruz do Calvário. Aqui em primeiro lugar nós temos que perceber a continuidade do texto de 2 domingos atrás, que é o versículo 7, quando João Batista diz: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Este anúncio de João Batista é a transição entre a autoridade das Escrituras, e é na verdade não uma transição, mas uma composição da autoridade do Espírito de Deus pela autoridade das Escrituras. João Batista é profeta de Deus, ele é a voz do Espírito Santo no deserto, ele é aquele que fala por Deus e exorta profeticamente o seu povo, mas ele, reconhecendo a respeito de si mesmo, diz que o que ele pode fazer em favor do povo é administrar água. Ele pode tirar a água e colocar sobre a cabeça das pessoas, ele pode ir ao rio e pegar a água do rio e administrar sobre aqueles judeus que se ajuntavam ali de toda a Judeia para o batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento não é algo inusitado ao judeu. João Batista não foi o primeiro promotor deste batismo. A lei de Deus anuncia o batismo de arrependimento. A lei de Deus anuncia a purificação pela água como purificação dos pecados. A lei de Deus promove momentos, e em muitos momentos o povo de Deus, se arrependendo dos seus pecados, se confessando os seus pecados, se dirigia então aos ribeiros, aos rios, às fontes de água, para se batizar num batismo coletivo de reconhecimento dos pecados do povo de Deus. O anúncio de Isaías, o anúncio de Malaquias, ele é constante na terra de Israel. E de Malaquias a Jesus, por cerca de 400 anos, era muito comum um sacerdote, um profeta, novamente pregar o pecado do povo e o povo se arrepender. Nos dias de Cristo Jesus, eram os dias, na verdade, de maior, entre aspas, pureza religiosa, ritual. Nunca Israel foi tão rigoroso com os seus ritos,
com a guarda de seus dias, com o cumprimento da lei, tão rigoroso, mas tão rigoroso, que se tornaram verdadeiros legalistas. Impuseram sobre a lei novas interpretações, minúcias, das quais as pessoas que não cumprissem tais minúcias eram consideradas pecadoras, miseráveis. Hipócritas eram os fariseus, os escribas, os saduceus, os chamados mestres da lei, que diziam, na verdade, interpretar corretamente e praticar corretamente. A hipocrisia, na verdade, não estava no coração deles, no desejo de cumprir a lei. A hipocrisia estava em dizer que, de fato, cumpriam perfeitamente. E aqueles que externamente não viviam pelas suas leis e pelo seu legalismo, eles os julgavam. Ou seja, ir ao Jordão, confessar pecados, reconhecer suas falhas e receber a água do batismo era algo comum. De tempos em tempos apareciam homens e ministravam batismo de arrependimento sobre o povo, às vezes individualmente, às vezes coletivamente, às vezes por famílias, e isso segue por todo o Novo Testamento. Filipe batiza o eunuco, mas Pedro e os apóstolos batizam 3.000 pessoas. Vocês de fato creem que ali foi 1 a 1 durante o dia? Provavelmente ali foi por efusão, uma grande esponja, um grande espirrar, e aquela água espirrada sobre os 3.000. Alguns eram batizados com suas famílias, como por exemplo o carcereiro de Filipos. Traz sua família, ele e toda a sua família são batizados em vários momentos, em vários grupos. Os judeus também faziam isso antes de Cristo Jesus, reconhecendo seus erros, seus pecados, suas falhas. Tanto é que dentro de uma das maiores festas do povo judeu, parte dessa festa era chamado o lavar, o dia das águas, onde todo o templo era lavado e as águas corriam por todo o povo e todo o povo era batizado. Isso era um costume anual. Aqui então João Batista está dizendo: olha, o que eu estou pregando não está conectado à água meramente. A purificação que eu estou vos anunciando não está relacionado ao ato que eu estou administrando, porque o ato que eu administro é meramente água sobre a cabeça. Esta água é só água. Contudo, cumprindo a vontade de Deus, eu vos anuncio que vem alguém após mim, ou seja, ele não está dizendo, o termo após aqui não está falando daqui 100 anos, ou seja, que ao findar o meu ministério, automaticamente se inicia um novo ministério, de alguém que vos transformará pelo poder do Espírito. E essa ponte aqui entre o poder da palavra e essa ponte de conexão com o poder do Espírito, ela é fundamental, porque naqueles mesmos dias veio Jesus de Nazaré e foi batizado por João. Jesus também veio e, como parte do povo, cumprindo aquele ritual do povo judeu, também é batizado por João. Jesus está no meio do povo que está reconhecendo os seus pecados. Jesus, como verdadeiro israelita, está ali recebendo a água do batismo, confessando os pecados da nação de Israel. Às vezes você pode se perguntar, afinal de contas, Jesus não tinha pecado, por que ele se batizou? Exatamente é isso que João Batista está anunciando. O batismo de João, sendo ele um levita, sendo ele um sacerdote, é um batismo de purificação da nação. A profecia de Isaías, repetida por Malaquias,
é uma profecia contra os pecados de todo Israel. Então toda a Judeia aflui para confessar pecados. Eles não estão meramente confessando pecados individuais. Senhor, cobicei algo do meu irmão. Senhor, praguejei contra o meu patrão nessa semana. Eles estão confessando o pecado de Israel. Eles estão confessando que todo o povo é erva, que toda a carne humana é o pó da terra, que todo Israel é pecador, que todo Israel desobedeceu a Deus, que o povo escolhido por Deus para ser santo e separado pecou, afrontou a Deus, adorou ídolos, se afastou do Senhor, desobedeceu à vontade santa e perfeita de Deus. E aqui está Jesus também fazendo essa confissão. Jesus não está se confessando o pecador, mas Jesus está dizendo: eu sou parte do povo de Israel, eu sou israelita, e se Israel pecou, eu preciso declarar este pecado. Este pecado não é de Cristo, em momento algum Cristo se torna pecador, mas assim como Ele faz na cruz, Ele o faz no batismo, declarando um pecado que não é seu, e recebendo sobre si aquilo que era necessário em cada momento por cada pecado. Na declaração do pecado de Israel, é necessário que Jesus se declare então representante dos pecados de Israel. E como representante dos pecados de Israel, ele precisa ser batizado. Mas aquele que está sendo batizado ali é aquele que tem o poder de batizar. E João, em outros textos, diz a Jesus: eu não sou digno de batizá-lo, eu preciso ser, na verdade, batizado por ti. O Senhor vem a mim e eu te batizo, na verdade, eu que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus está mostrando ali o fim de uma aliança e o renascimento da nova aliança, ou o surgimento da nova aliança. Aliança que confessava os seus pecados e os limpava por um ritual de água, agora está sendo substituída por uma aliança regenerada, restaurada, por aqueles que confessam o pecado e são limpos pelo poder do Espírito Santo. A purificação agora que Jesus vem estabelecer é uma purificação interna, é uma purificação real, é uma purificação definitiva. A purificação que o Senhor Jesus vem estabelecer não é uma purificação momentânea, mas é uma purificação completa, perfeita. E ao declarar todos os pecados de Israel, e ao se declarar parte e representante deste povo pecador para a purificação desses pecados, Cristo então recebe o batismo. E aqui João coloca o evangelista Marcos coloca o seu segundo fundamento, e este é que o prazer de Deus está em crucificar o seu Filho. O segundo pilar da fé cristã anunciada pelo Evangelho de Marcos é: só Cristo pode morrer, pois só Ele é perfeito para dar prazer ao Pai. E esta é a fala da voz dos céus, a voz de Deus: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho prazer. Toda afronta de Israel contra Deus, e toda afronta de todo homem e toda mulher contra Deus, merecem uma única punição, e esta punição é a morte. Deus faz isso no seu pacto e na sua aliança com Adão e Eva, declarando: porque se comerdes deste fruto, certamente morrereis. Ou seja, morrendo, morrerás. Essa é a expressão do livro do Gênesis, que de fato a morte terá governo total e absoluto sobre todos aqueles que pecam.
E o Evangelho nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, o que Deus está anunciando aqui através do Evangelho de Marcos é que não há como qualquer sacrifício, qualquer ritual humano, seja um batismo coletivo de toda uma nação, apaziguar a ira de Deus, porque uma vez que todos pecam, ninguém mais dá prazer a Deus. O que Deus tem contra aqueles que o pecam é uma santa e justa ira. E sobre todos esses homens e mulheres, sobre toda a humanidade, Deus, de forma santa e justa, derrama a maldição da sua ira. Amaldiçoa o homem, amaldiçoa a mulher, amaldiçoa a terra. O universo então está agora debaixo da maldição da queda e do pecado. Todo ser humano, por mais novo que seja, o mais bonitinho, recém-nascido, aquele mais, entre aspas, como o mundo gosta de afirmar, inocente ser, todos eles são pecadores, todos eles se afastaram de Deus, e Deus não tem prazer nas coisas que estes homens e estas mulheres fazem. Tudo aquilo que fazemos, tudo que seja, por mais que declaremos que é o nosso melhor, por melhores que sejam as nossas intenções, tudo o que fazemos, a palavra de Deus considera como trapo de imundícia, como panos sujos. E a sujeira desses trapos, esse termo tão pesado usado pelas Escrituras, a sujeira desses trapos são os ciclos da mulher em seus dias especiais. É esse tipo de consideração que Deus declara a respeito de tudo aquilo de, entre aspas, bom e perfeito que eu e você fazemos. E sabe de uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs? Independente da sua religiosidade, todos nós nascemos com algo muito igual, e nós o chamamos de consciência. E todo ser humano, independente da sua religiosidade, sendo honesto consigo mesmo, se parar, respirar e olhar para dentro de si, meditar sobre suas motivações finais, sobre de fato as vontades de seu coração, sobre os seus atos, sobre os seus pensamentos, sobre o seu falar, considerar sobre o perdão, considerar sobre a santidade de Deus, considerar sobre a pureza do Criador do universo, todos nós nos encontraremos em falta, nos encontraremos pecadores, nos encontraremos falhos. E é por isso que João Batista afirma aqui que o que ele tem é só água. Todos os ritos do mundo, todos os sacrifícios do mundo, todas as declarações, os autoflagelos, os jejuns, todas essas coisas são insuficientes, são só água, são só ritos. Marcos então, ao relatar também de forma extremamente breve o batismo de Cristo Jesus, ele mostra aonde está o prazer de Deus. E a palavra usada aqui é em time com prazo. Deus não meramente tem um prazer distante, contemplativo. Ele não olha para Jesus como alguém longe, como nós, por exemplo, temos alegria, prazer, satisfação em contemplar as estrelas do céu. Como é gostoso, bonito sair de dentro da cidade, onde as luzes se apagam, ir para uma região mais remota, um campo,
ou uma praia e não ter nenhum poste de iluminação artificial e olhar para o céu e ver de fato a luz das estrelas, a beleza do céu, a luz da lua cheia. Às vezes a gente vai para a casa lá dos pais da Ju e no fim do dia nós vamos para a praia e a lua às vezes parece que está maior ainda, e elas refletem no mar, e aquela escuridão no infinito, e aquele ser enorme ali, e nós ficamos assim, boquiabertos, como é belo. Mas o prazer de Deus não é um prazer quanto a Cristo, não é um prazer meramente distante e contemplativo. O prazer de Deus é um prazer em união, em time com prazo. O prazer de Deus está em que tudo aquilo que Cristo faz, Ele o faz em perfeita unidade, em harmonia com o Pai. E esta é a manifestação aqui, porque logo ao sair da água, o Espírito então desce. Aqui obviamente o Espírito não se encarnou numa ave, não é que uma pombinha então foi a forma encarnada do Espírito, e é por isso, meus irmãos, que esses desenhos de pomba e essas figuras de pomba na representação do Espírito Santo, isso daí é afrontoso ao ser de Deus, isso é pecado, isso é heresia, isso é blasfêmia. Essa é a descrição de João Batista. Pense comigo, João Batista nunca viu o Espírito Santo, e agora João Batista com seus olhos contempla o totalmente outro. Ele não tem corpo, ele não tem voz humana, ele não tem nenhuma aparência semelhante com aquilo que estamos acostumados, e ele então descreve: me lembrou, a única figura que eu consigo é o revoar de uma pomba, mas não era um animal. Essa é a mesma forma que Lucas registra a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, como língua de fogo. Tem como descrever o que aconteceu no dia de Pentecostes? Era algo que eles estavam acostumados? Eles sabiam como é que o Espírito Santo vinha sobre cada um ali? Não. Então, o que eu posso tentar, de uma forma assim, mínima, explicar? É como língua de fogo. Aqui João Batista fala como se fosse uma pomba, que vem do alto, que paira, que está por cima. E às vezes as pessoas encenam a figura de Cristo com uma pombinha vindo e pousando sobre o seu ombro, ou voando sobre a sua cabeça. Não, esse não é o Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo não se encarna em animais, não possui corpo de animais para vir e se apresentar. É o Espírito Santo de Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Aqui Marcos está falando sobre o relato de João Batista no batismo, que é Jesus encarnado, o Espírito pairando e a voz do Pai. A Trindade manifesta, e a prazer da Trindade, a glória manifesta da Trindade está exclusivamente na Trindade. Jesus precisa ir à cruz e fazer o sacrifício perfeito em nosso favor, não porque nós precisamos dele simplesmente, mas porque o único em quem o Pai tem prazer, o único homem perfeito em quem Deus se compraz, é o próprio Deus, é o homem Deus, aquele que é um com a Trindade, aquele em quem a Trindade se manifesta perfeitamente. A segunda pessoa da Trindade é que tem unidade, e unidade prazerosa com Deus. Deus tem prazer em estar com o Filho, e o Pai e o Filho têm prazer em manifestar a sua glória na unidade com o Espírito. Um só Deus em essência, três pessoas subexistem na mesma essência, e eles têm intenso prazer em ser o que são, em manifestar o que são. A cruz do Calvário tem este significado, e aqui está um dos seus fundamentos e um dos seus mais importantes pilares.
Cristo não vai à cruz por ser bonzinho. Cristo não vai à cruz somente porque Ele não tem pecados e nós temos. Cristo vai à cruz porque é a forma como Deus manifesta o seu poder trino e real. Ali, Cristo na cruz está mostrando o verdadeiro prazer de Deus, a verdadeira alegria de Deus. E Deus tem prazer em manifestar-se justo. À medida que Cristo vai à cruz, Deus manifesta a sua justiça em Cristo e faz pagar os pecados de todos aqueles a quem Ele escolheu. O pecado da humanidade se manifesta ali na cruz e é pago por um único que pode suprir a justiça suficiente quanto à afronta que lhe foi feita. Somente Deus pode providenciar justiça suficiente para pagar a afronta feita contra a sua própria santidade, contra o próprio Deus. Deus não tem prazer em homens. Cristo não vem fazer isso. Deus tem prazer em Deus. E é por isso, meus irmãos e irmãs, que entendendo este fundamento das Escrituras Sagradas, entendendo isso, nós precisamos entender qual é a mensagem de Deus através desse texto para nós. Nós temos vivido, meus irmãos, num mundo, na verdade, desde seu início, porque essa é a própria mensagem da serpente ao homem e à mulher, mas nós vivemos num mundo que busca um Deus que nos dê prazer. Nós estamos buscando um evangelho que nos faça sentir algo melhor, que nos faça entender um propósito de vida, que nos dê algum tipo de objetivo sublime para viver, que nos faça encontrar certas libertações, que faça cair algum tipo de limitação espiritual na nossa vida. Buscamos um evangelho que nos atenda. E lemos, e muitas vezes saímos com a mesma pergunta: o que isso tem para mim? Ouço a pregação desta manhã, e venho à escola dominical, e volto no culto da noite, e saio daqui com algum tipo de listinha. O que isso vai me beneficiar? Como é que eu vou reabastecer o meu tanque de energias espirituais para usar a meu favor nesta semana? Nos reunimos durante a semana para a oração, e chegamos aqui para a oração e trazemos todos os nossos pedidos, as nossas necessidades, as nossas súplicas. Precisamos de trabalho, precisamos de saúde, precisamos de um lar harmonioso, precisamos de recursos de todas as ordens, precisamos, desejamos, buscamos e queremos ver Deus agindo através de nós. Queremos que Deus venha para nos fazer pessoas mais sábias. Queremos que Deus nos use e nos alcance com o evangelho para nos dar paz no meio de tormentas. Queremos ser pessoas assim, mais zens, mais tranquilas, mais light. E buscamos o evangelho para que encontremos prazer no evangelho. E ouvimos e questionamos o tempo inteiro a respeito disso. Fulano se converteu, tem a obrigação de ser feliz. Você agora aceitou Jesus como Senhor de sua vida mudou. Olha que mar de maravilhas. E você espera domingo após domingo, ou toda vez que você liga a TV em algum canal evangélico, ouvir alguém dizendo: olha, eu estava nas drogas e agora não estou mais nas drogas. Eu era pobre e agora sou rico. O meu casamento estava destruído e agora está refeito. E você fica se perguntando: como é que pode então uma pessoa que chegou aqui e o casamento estava ruim, se converteu e o casamento ficou pior? As situações
ficaram piores. Alguém estava empregado, tinha um bom emprego, e depois da sua conversão, agora crente, fiel ao Senhor Jesus, entre aspas, dando o dízimo, e o patrão chamou ele e falou assim: nós estamos cortando 1/3 aqui do pessoal da empresa, e você é o primeiro. Não pode? Não pode. Como é que eu posso então me converter ao Evangelho e não encontrar alegrias que me façam aqui rir e cair no chão de tantas gargalhadas? Como é que eu posso sair daqui nessa manhã, nesse domingo, e os meus problemas de amanhã continuam existindo, eles continuam lá, e eu vou ter que encará-los um a um, custe o que custar? Como é que eu posso entrar aqui enfermo, ou com alguém muito querido no leito de morte, e essa pessoa continuar enferma, e essa pessoa puder vir à morte, a óbito a qualquer momento? Como é que eu posso chegar aqui com algum tipo de limitação física e sair daqui ainda com mais dores ainda? É porque o Evangelho de fato, meus irmãos, não está falando nada a meu e a seu respeito na sua essência. O Evangelho está falando a respeito de Deus. Eu gosto de repetir isso, principalmente ensinando o Antigo Testamento, mas eu tenho que repetir isso todos os sermões, todas as pregações, a todos os momentos. Aprendi isso com um professor. A palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus, falando a respeito de Deus. E ainda podemos adicionar: para a glória e o louvor do nome de Deus. A Bíblia não é um manual para você se dar bem na vida. O Evangelho não é uma receita para que você seja feliz, porque você merece ser feliz. Não, o Evangelho é a realidade da necessidade que temos de encontrarmos o sentido da vida no sentido de Deus. Deus faz todas as coisas para a glória do seu nome, e Deus exerce a sua glória e a manifesta de forma correta, santa e pura, manifestando sim sua ira, manifestando sim sua justiça, e manifestando sim sua graça, seu amor, sua misericórdia. Deus é Deus puro, bom, generoso, cheio de amor quando salva, e Ele é o mesmo Deus quando condena. Deus é o Deus de alegrias e de glórias quando dá vida, quando restaura a saúde. Mas Deus é o mesmo Deus daquelas pessoas que estão em pecado, enfermas, que não o contemplam, que não o adoram, porque todos nós mudamos, Deus não muda. A palavra de Deus e o fundamento do Evangelho de Marcos é este, que Jesus Cristo é este Evangelho, do Deus imutável, do Deus perfeito. Ele é o Cristo perfeito, Deus perfeito, e o prazer de Deus está em se manifestar justo e perfeito. Ou seja, Deus manifesta o seu prazer quando você nessa manhã ouve esta mensagem e crê que Cristo é Deus. Mas Deus também continua cheio de prazer, cheio de alegria, cheio de vontade perfeita e santa, quando você vem aqui, ouve isso e não crê. Nós ficamos achando que o Evangelho só é bom quando a pessoa é salva, que o Evangelho só é bom quando gera algo. Mas de fato o Evangelho é bom porque ele é o Evangelho de Deus, e Deus é bom. A bondade de Deus não está diretamente relacionada àquilo que Ele faz para me agradar, àquilo em que eu percebo coisas que eu gosto. E eu lembro quando a gente era adolescente, sempre cantamos isso desde a minha infância, e um dia ensaiando com a equipe de louvor da UPA, dos adolescentes, meu pai entrou no meio e falou assim: para de cantar essa música. E a gente cantava assim: Pai de amor, gosto tanto de ti. Eu não entendi, mas por quê, né? Para de cantar essa música. Eu falei assim: meu filho, porque gostar, a gente gosta de Coca-Cola. Aquilo que Deus é,
não tem qualquer relação com os nossos gostos. Aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz tem relação com o seu ser, com o seu caráter, com os seus atributos, e não com os gostos e os prazeres de nós seres humanos. Marcos está declarando isso, que a Trindade manifesta, diz: aqui está o nosso prazer. E o prazer da Trindade é este, em manifestar a sua própria glória. Cristo é a imagem perfeita do Pai, assim diz o Evangelho de João, a glória exata do ser de Deus. Cristo manifesta de forma encarnada e perfeita a glória de Deus, e nisso está o prazer de Deus, em se manifestar. Aqueles que são alcançados por essa mensagem passam então a ter prazer em Deus. E eu termino fazendo uma só aplicação, e de forma extremamente direta e clara, com a vida da Igreja Presbiteriana Calvário. Quando nós decidimos pela forma de culto e de adoração, em especial pelos horários do domingo, do dia do Senhor, não foi uma nem duas pessoas, foram várias que durante a semana me procuraram e falaram: olha, mas não dá, difícil. E algumas pessoas disseram: olha, eu não vou continuar na igreja Calvário, estou indo para a igreja A, B e C, porque os horários não me atendem. E eu respondi assim: ok, Deus te abençoe. Tudo aquilo que nós fazemos como crentes, como igreja, como povo reunido de Deus, tem um só objetivo: manifestar a glória de Deus. Nós, os crentes, herdeiros da Reforma Protestante, os quais declaramos publicamente subscrever os símbolos de fé ainda da Assembleia de Westminster de 1643 a 1649, declaramos que todos os domingos, ao celebrar a ressurreição de Cristo, guardamos esse dia de todas as outras coisas, e o guardamos com o objetivo, guardamos para que usemos este dia exclusivamente para adoração ao nome de Deus, não porque eu gosto, não porque eu quero, não porque isso é conveniente para mim, mas porque é isso que o Senhor determina. O culto público ao Senhor deve então manifestar pela palavra, pela adoração e pelas orações aquilo que Deus é, porque nisto está o prazer de Deus. O prazer de Deus não está na minha voz bem afinada. A gente poderia de repente trazer aqui, né, Guilhermina, um grande regente e ensinar todas as vozes, todos os hinos, e cantarmos tudo a 4 vozes. E eu já falei com a Guilhermina que essa parede dá um bom órgão de tubo, e fazer cada vez assim mais pomposo e mais chique e tal. E aí então o Assuero e a Paula vão evangelizar toda a orquestra sinfônica e vai trazer todo mundo, não vai caber, né? Mas vai trazer todo mundo para dentro, e cada vez mais bonito. Deus não se importa com isso. O prazer de Deus não está na beleza estética do culto, não está em quantas músicas são cantadas, em quantas vezes repetimos a mesma frase, não está em quantas orações são entoadas. O prazer de Deus no culto público está que a sua glória seja manifesta, e é por isso que nós separamos este dia específico para adorar a Deus de forma que a sua glória seja manifesta. E o começamos com culto e terminamos com culto. Ontem nós estávamos conversando e alguém disse assim: olha, para chegar na igreja esse horário, eu vou ter que levantar bem cedo. E aí, quem falou isso foi o Jaume, que tem 2 meninas, e eu também tenho 2 meninas, e hoje nós levantamos 5:30 da manhã. Mas eu fiquei perguntando: mas e se você tivesse uma viagem de negócios?
e tivesse que pegar um voo para o Rio de Janeiro às 6 da manhã, que horas você levantaria? E se você tivesse, e eu já falei isso várias vezes, que entrar numa fila, e porque surgiram 1000 novas vagas de emprego em Belo Horizonte, e se você entrar nessa fila às 3 da manhã e ficar nela até às 3 da manhã do outro dia, você vai ganhar esse emprego e vai receber agora 20 mil por mês. Aí alguém vai dizer assim, 20 mil não, Neto, por 1.500 já estava lá, né? E o seu patrão, que você trabalha em outra cidade, tem o pessoal aqui de Ibirité, Betim, Contagem, que sai da cidade de BH e vai para lá. Que horas você tem que levantar, quanto tempo você tem que trabalhar, quanto tempo você tem que bater o ponto, e que te chama hora extra, e que te dá relatório para voltar para casa, e que você tem que atender pessoas fora do horário, e você tem que bater metas, você tem que crescer. Qual é o tipo de esforço que você faz minimamente de segunda a sexta-feira para que isso aconteça e para que você possa manter seu emprego, seu sustento, suas necessidades particulares? Nós separamos um dia para a celebração da ressurreição de Cristo, e o prazer dele não está em metas, não está em pontualidade, não está em frequência. O seu prazer está em manifestar a sua glória. O quanto nós, como sua igreja, nos dedicaremos para esta tarefa que nos é dada. Que Deus possa nos abençoar e fundamentar este princípio em nossos corações. O Evangelho é a manifestação da glória de Deus, e nisso Deus tem prazer.